Bom, hoje nós vamos tratar dos veículos de transporte de animais, especificamente dos reboques e semi-reboques, que são vulgarmente chamados de trailers, aí, principalmente pelo público aí do meio equestre, né? Essa palavra deriva do idioma inglês, né? E foi trazida para o país e vem sendo utilizada de uma forma equivocada, tá? Para se referir a reboques ou semi-reboques que transportam animais, especificamente cavalos, tá? Essa palavra existe legalmente no país, né? Ela consta lá no anexo primeiro do Código de Trânsito, né? Da Lei 9.503, é uma lei federal, só que ela é voltada a aquele reboque ou semi-reboque que constitui, que tem um habitáculo, né? Uma habitação, um escritório. Então, aquilo ali é o trailer, tá? Então, nós vamos abordar aqui, mas para a gente chegar lá, nós vamos estudar aqui a resolução CONTRAN 791, né, de 2020, que ela tratou aí pela primeira vez dos veículos de transporte de animais vivos, né, chamado VETAV, tá? Então é muito importante a gente aí conhecer o que diz essa norma para evitar chateações no trecho, durante uma viagem, um deslocamento, tá? Então vamos lá. Então a gente começa aqui com a resolução, né? Como falei, a resolução CONTRAN, número 791 de 2020. O artigo 1º diz aí, essa resolução consolida as normas sobre o transporte de animais de produção, de interesse econômico, de esporte, lazer ou exposição. Tá? Então, nós vamos ver esses conceitos aí abaixo, né, no artigo 2º aí. Então, ele traz todo o conceito, tá, pessoal? Ele não vem sobrepor aqui o poder regulamentar do Ministério da Agricultura, tá? Ele, certamente, essa conceituação veio de lá, né? Então, para não chocar, digamos assim. Então, nós temos aqui todo esse conceito, né? Nos incisos aí. Então, nós temos o primeiro, né? Que são os animais de produção e interesse econômico, os mamíferos, né? Geralmente ali os bovinos, bubalinos, equídeos, suínos, ovinos e tal. E aves de produção, conforme disposto lá no manual de preenchimento para emissão do GTA, né? Inciso 2º, os animais de esporte, lazer e exposição. São animais destinados à prática esportiva, de lazer ou de exposição. Então, aqui, né, que está basicamente, engloba aí os cavalos, né, destinado aí aos passeios, ao lazer, aos esportes, né, ou a exposições. Carga viva, aqui no inciso 3º, são animais submetidos ao transporte, tá? Tudo isso aqui é para efeito dessa resolução. O 4º, veículo de transporte de animais vivos, VETAV. É um veículo automotor com equipamento de proteção de carga fixo, reboque ou semi-reboque, construído ou adaptado, mantido e licenciado para o transporte de carga viva, excetuando os animais de companhia. Esse conceito de animal de companhia, pessoal, ele vem também lá do Ministério da Agricultura, né? Então, ele volta ali, por exemplo, a um cão, a um gatinho, enfim. Então, você imagina que se a gente tivesse que submeter as regras de um transporte, né, de um animal de grande porte, por exemplo, se estivesse transportando um cão de estimação ali. Então, o legislador aí foi sábio, né, ao separar aí o joio do trigo, digamos assim, embora ambos sejam animais. O 5º, transporte de carga viva, é o deslocamento dos animais definidos aqui nos incisos 1º e 2º aqui, né? O artigo 3º, ele diz lá, o VETAV deve atender aos seguintes requisitos: ser construído, adaptado e mantido de forma a evitar o sofrimento desnecessário e ferimentos, bem como para minimizar a agitação dos animais, a fim de garantir a manutenção da vida e do bem-estar do animal. Tá, pessoal? Então, a gente vê aí, todo esse normativo foi criado justamente para evitar a precarização, a improvisar aqueles transportes, né, que coloquem em risco os animais e, consequentemente, todos que utilizam o sistema viário, tá? Ou até mesmo para evitar aí um sofrimento, a tortura de um animal. Então vamos lá. O 2º, ser adaptado à espécie e à categoria de animais transportados, com altura e largura que permitam que os animais permaneçam em pé durante a viagem.
à exceção de aves e com abertura de tamanho compatível para embarque e desembarque da respectiva carga viva. Então vamos supor aqui, é um exemplo esdrúxulo, mas a gente tem que exemplificar. Ah, o sujeito tem um caminhão lá que transporta mini vaca. Aí o amigo dele pede lá para ele fazer um frete para transportar um jumento. O animal nem consegue entrar naquele veículo ali. Ele entra raspando o dorso, se machucando. Tá certo? Não. Então, a norma vem justamente para coibir isso aí e punir quem faça isso, né? Quem não a cumpra. Tá? Ser resistente e compatível com o peso e movimento dos animais transportados, né, pessoal? Então, a gente não pode imaginar aí, por exemplo, transportando um búfalo em cima de um veículo cercado por corda, por exemplo, barbante, né? É um exemplo esdrúxulo. Ou então uma madeira muito fina, né? Uma gaiola ali. Então, nós temos que colocar o animal, né, em um veículo que ele seja tão resistente e compatível com o seu peso e movimento, que ele suporte os trancos ali, eventualmente uma queda, o animal esbarra ali para não quebrar, né? Até isso também, fora da questão da proteção do animal, visa proteger os demais usuários das vias, do sistema viário. Imagina um búfalo ou um touro, aí, um cavalo, ele, por exemplo, ali ele se debatendo dentro de um caminhão, né? Ele arrebenta ali a madeira e enquanto o veículo está em circulação, ele pula, né? Com o veículo em movimento. Certamente vai morrer, vai ferir, vai causar até outros acidentes, podendo matar até algumas pessoas aí, né? Indicar de forma visível na parte traseira da carroceria do veículo o número de telefone de emergência. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Para que é isso? Ah, isso aqui é uma eventual necessidade do agente de fiscalização ou mesmo qualquer pessoa que vá ajudar numa situação de emergência consiga entrar em contato com algum responsável por aquela situação, tá? Então, por exemplo, um veículo sofreu um acidente, o motorista está desacordado, ele não pode informar ali um telefone de contato, por exemplo, né? Então, qualquer pessoa vai chegar ali e vai ter acesso a esse telefone. Ou mesmo o animal está sendo transportado de forma cruel, ou, enfim, há uma forma de qualquer pessoa do povo entrar em contato ali com aquele responsável, tá? O quinto, observadas as especificações do fabricante do veículo, quando houver, a lotação de animais deve estar de acordo com as recomendações específicas do mapa. Bom, aqui então o Ministério da Agricultura tem lá os seus manuais, né, que estabelece aí como que vai dar esse transporte. Então aqui eu não vou entrar nesse mérito, tá? Apresentar superfícies de contato sem proeminências e elementos pontiagudos que possam ocasionar contusões ou ferimentos nos animais. Então, por exemplo, aquela ponta de parafuso, né? Aquela quina daquela porca que está prendendo lá a madeira ou a chapa metálica, né? Ou uma chapa metálica que está rasgada com uma ponta. Isso aí não pode, né, pessoal? Então, nós temos que nos atentar aí pelo que diz a norma, tá? Para evitar a chateação, porque aí chega lá no trecho, o policial, o agente de trânsito é chato, ele está pegando no meu pé. Não, nós temos obrigações aqui, nós temos que cumprir, tá? O sétimo, permitir a circulação de ar em todo o seu interior, garantindo a ventilação necessária para o bem-estar do animal. Então, você imagina, não, eu vou carregar aqui uns bezerros dentro de um caminhão de mudança, o assoalho dele é bem forte, ele tem ali dentro do baú aquela contenção de madeira para amarrar as mudanças, geralmente, né? Mas eu vou carregar ali aquele caminhão e eu paro ali do meio-dia às 2 para fazer um almoço debaixo do sol. Pode? Não, não pode. Mas tem uma janelinha lá em cima. Sim, pessoal, mas não circula ar, né? Então vamos usar o bom senso aí, vamos evitar chateação. Oitavo, dispor de meios de proteção para minimizar os efeitos de temperatura extrema. Então é o caso que eu dei aqui. Eu posso transportar, por exemplo, um cavalo dentro de um caminhão baú? Posso, perfeitamente. Desde que haja ventilação. Não tem ventilação? Então tem um ar-condicionado, tem um climatizador? Perfeito, ok? Dispor de meios para visualização parcial ou total dos animais. Isso aqui é até para poder permitir que o condutor, o seu ajudante ou o próprio agente de fiscalização policial verifique ali em que situação está ocorrendo aquele transporte, tá?
O 10. Dispor de meios que evitem derramamento de dejetos durante a sua movimentação nas vias públicas. Isso aqui é muito comum a gente ver em caminhão que transporta suíno, né? Então, por exemplo, aquela nata ali dentro, o caminhão faz uma curva, cai aqueles dejetos ali, né? Mistura de fezes com urina, ao longo da via. Geralmente quem vem atrás de um caminhão desse aí, o carro fica todo sujo. Então, não pode, tá, pessoal? 11. Possuir piso antiderrapante que evite escorregões e queda dos animais transportados fora das caixas contentores. Pois é. Vamos supor, não, eu vou colocar aqui um cavalo dentro de um veículo com chão liso. Qualquer curva que eu fizer, o animal vai para um lado, cai para um lado, cai para o outro. Pode? Não pode, né, pessoal? 12. Possibilitar meios de fornecimento de água para animais transportados fora das caixas contentores. Então, pessoal, mas o animal tem que ter água livre para beber? Não. Tem que ter meio que durante a viagem o tratador, o responsável por ele, forneça água para ele ali dentro sem necessitar o desembarque, né? O 13. Possuir laterais e tetos que protejam contra a fuga, a queda, a exposição de partes do corpo dos animais transportados para fora do veículo. Exatamente o que eu falei agora há pouco, né? A estrutura do veículo precisa ser compatível com a dimensão, com o peso, com a docilidade do animal. Para evitar aqui fuga, queda, né? O animal saia, se machuque, enfim. 14. No caso de transporte de animais em caixas contentoras, o veículo deve dispor de estruturas que impeçam o deslocamento ou a queda dessas caixas. Então vamos supor, vou estar transportando lá dentro coelhos dentro de caixas, por exemplo, né? Não, as caixas vão soltas lá atrás, o animal vai sendo jogado de um lado para o outro. Mas ele está dentro da caixa, sim, mas a caixa está correndo de um lado para o outro ali. É errado também, pessoal. Então vamos nos atentar quanto a isso. Parágrafo 1º. Para o transporte de carga viva em caminhões baú, deve ser previsto o sistema de controle de temperatura e ventilação. O que eu acabei de falar, né? O baú é fechado, não tem ventilação, então tem que ser instalado um climatizador, um ar-condicionado, algum modo que o animal não fique ali sujeito àquela tortura, né? Aquele forno ali. Outra coisa que eu acabei de falar, o parágrafo 2º, não é obrigatória a instalação de reservatório de água no veículo de transporte de animal vivo. O que é necessário é haver um meio pelo qual o tratador, o responsável pelo animal, forneça água durante o caminho. Quando parar, efetuar as paradas, ele fornecer água. Não é necessário ter água à pronta disposição do animal, um cocho de água, tá? Artigo 4º. O compartimento de carga do VETAV deve possuir abertura para embarque e desembarque compatível com os animais a serem transportados, né? Aquilo que eu acabei de falar no exemplo lá no início, do cidadão que, por exemplo, tem um caminhão que é voltado a transportar mini vacas e vai lá transportar, por exemplo, um jumento ou um cavalo, né? Aquela porta ali, aquela abertura, ela é compatível com aquele animal de grande porte? Bom, não, né, pessoal? Então, vamos ter o bom senso aí. Não é porque o animal entrou exprimido de qualquer jeito que cumpriu a lei. Muito pelo contrário. Isso é muito importante olhar, observar, para evitar chateação, até condução do motorista ou do dono do animal para uma delegacia por questão de maus tratos de animais, pessoal. Então, vamos observar o que diz a legislação para evitar problema. Porque senão chega lá na pista, o policial é chato, o agente de trânsito pega no meu pé. Porque eu sou perseguido, tá? Mas não está cumprindo a norma. Parágrafo único. A abertura do compartimento de carga do VETAV deve alcançar a totalidade de sua largura e deve possuir um mecanismo de travamento para ajuste de abertura ou outra forma equivalente para retirada dos animais em caso de emergência. Entendeu? Então, a porta tem que ser na mesma largura lá. Não adianta ser a abertura do compartimento mais estreita, porque senão está descumprindo aqui a norma, tá? Artigo 5º. O VETAV com mais de um piso deve dispor de sistema de elevação. O que é isso aqui, pessoal? É geralmente aquele semi-reboque, né? Vulgarmente chamado aí de carreta, de 2 andares, que transporta ali geralmente bovino, né?
Então, os animais embarcam no andar, depois aquela plataforma ali é elevada e os outros animais embarcam embaixo. Então, justamente, ele deve dispor de um sistema de elevação, né? Para evitar aí quedas dos animais. Já o parágrafo único diz aqui, ó, é permitido o emprego de rampas, desde que possuam superfície antiderrapante que evite escorregão e queda da carga viva. Então, se a carreta for de 2 andares, em vez de ter, por exemplo, uma plataforma hidráulica que suba com os animais, depois de ser embarcado, pode ter uma rampa? Pode, desde que possua superfície que o animal não escorregue ou caia, tá? Artigo 6º. O VETAV do tipo semi-reboque com 2 pisos poderá possuir altura máxima de 4,70 m, sendo dispensada a emissão da autorização especial de trânsito, AET. É exatamente o exemplo que eu dei aqui, né, do semi-reboque, né, da carreta, que possui os 2 andares, né? A gente sabe que a regra geral do Código de Trânsito, todo e qualquer veículo só pode ter até 4,60 m de altura, contado do chão, certo? Acima disso, para ele trafegar, ele tem de expedir a autorização especial de trânsito, que é chamada AET, que ela vale para aquela rota específica, tá? Então, mas nesse caso aqui, a legislação excepcionou que em relação a esse veículo específico, a carreta de 2 andares aqui, ela pode ter 4,70 m sem necessitar a AET, tá certo? O transportador é responsável por certificar previamente que a altura do veículo indicado no caput é compatível com a infraestrutura viária do trajeto a ser percorrido. O que significa isso, pessoal? Significa que dentro das normas de engenharia aí, rodoviária, tudo é feito, dimensionado dentro do que prevê os limites legais. Por isso que a gente vê aí determinados caminhões que passam sobre uma passarela ou viadutos com cargas muito grandes e ficam presos. Por quê? Porque eles excederam o limite legal. Como nesse caso aqui, para esse semi-reboque, essa carreta de 2 andares, o legislador aqui, o CONTRAN, permitiu que ele tenha 10 centímetros a mais que o limite máximo geral estabelecido lá no Código de Trânsito, tá? Então, o motorista aí, o transportador, ele é responsável por certificar que cada viaduto que ele vai passar, cada túnel que ele for entrar, a altura do veículo seja compatível com o túnel, tá certo? Artigo 7º. O VETAV destinado ao transporte de animais de esporte, lazer e exposição deve ser equipado com elementos de proteção aos animais, como baias individuais ou similares. O que é isso aqui, pessoal? Por exemplo, é aquela divisão dentro do reboque que transporta cavalo, ou dentro lá do caminhão baú, para evitar que os animais vá ali todos misturados, tá? Então aqui, ó, ele é destinado a animais de esporte, lazer e exposição. Então aqui enquadra os muares, né, os asininos, os equinos, né? Então vamos ter bastante atenção aqui em relação a esse artigo. O artigo 8º, os cavalos, muares e asininos podem ser transportados em reboques ou semi-reboques, destinados exclusivamente para esse fim, tracionados por veículo automotor com capacidade de tração compatível. Então aqui é um artigo talvez mais importante para a gente observar, porque ultimamente tem tido diversas apreensões aí, né, aliás, retenções de veículos em rodovias pelos órgãos de trânsito, que aquele reboque ou aquele semi-reboque possui um peso maior do que aquele veículo, do que aquela caminhonete pode puxar. Então é exatamente nesse artigo 8º aqui que está amparado isso, porque regulamenta o Código de Trânsito lá que nós vamos ver adiante. Então, pessoal, o que significa isso aqui? Para transportar cavalo, burro, mula, jumento, eu posso transportar em reboque ou semi-reboque, vulgarmente chamado de trailer. Tá? O trailer é uma invenção que o brasileiro trouxe dos Estados Unidos, porque lá todo reboque eles chamam de trailer, tá certo? Então aqui a comunidade aí, principalmente do cavalo, denomina o reboque ou semi-reboque como trailer, mas está errado, como eu já falei. Então ele ou é um reboque ou ele é um semi-reboque, tá?
destinados exclusivamente para esse fim. Por que consta isso aqui? Porque tem gente que vai lá e compra uma carretinha de transportar carga, por exemplo, uma carretinha simples, e leva num serralheiro e manda fazer uma gaiola e põe um cavalo lá dentro. Tá? Pode? Não pode. Tá certo? Então, justamente aqui que a legislação está deixando específico. Aí ele termina aqui, tracionados por veículo automotor com capacidade de tração compatível. O que significa isso, pessoal? Todo carro, toda caminhonete, todo veículo automotor, quando sai de fábrica, ele sai homologado para transportar uma quantidade X de peso sobre ele, assim como ele pode ser homologado para tracionar uma quantidade X de peso. O que é tracionar? É puxar. Tem veículo, tem carro, por exemplo, carro de passeio, que a capacidade dele de tração é 0. Então esse carro não pode nem sequer ter um engate instalado nele, não poderia. Né? Não é o que a gente vê na prática. Não poderia. Por quê? Porque ele não pode puxar nem um reboquezinho de cachorro-quente vazio, um reboquezinho de jet ski. Tá? Então, eu tenho lá um reboque de transportar 2 cavalos. Eu tenho lá, por exemplo, uma Silverado. Eu tenho que me atentar, ir lá na plaqueta da Silverado e olhar na plaqueta qual é a capacidade máxima de tração dela. Aí está lá, por exemplo, na plaqueta, 1.610 quilos. Eu estou chutando aqui, tá, pessoal? É um exemplo. Aí eu vou lá no meu reboque. Qual é o peso do meu reboque vazio? O PBT dele lá. Ele vazio, mais a capacidade de carga dele. Então, é o PBT. Ah, ele dá 2.500 quilos. Então, ele já excedeu. Eu não posso puxar ele com a Silverado. Ah, mas ele está vazio, não sei o quê. Pessoal, a regra aqui é clara. Independente se o veículo está vazio ou cheio, vale o peso máximo, o peso bruto total dele. O que é o peso bruto total? É o peso a seco do veículo com a capacidade dele de carga cheia. Mesmo que você não esteja com ele na capacidade máxima de carga, mas para efeito da lei é contado a capacidade máxima de carga dele. Certo? Então não adianta querer discutir isso com agente de trânsito, com policial rodoviário, que vocês só vão se chatear. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um reboque de 2 cavalos, por exemplo. Eu estou transportando um reboque com 2 cavalos lá. O meu reboque pesa 1.000 quilos e o fabricante homologou ele para 1.500 quilos de capacidade de carga. Então eu posso transportar, por exemplo, 2 cavalos de 750 quilos cada um, para poder ficar dentro do limite dele, por exemplo. Tá? E aí, então, eu vou tracionar ele com uma F250. Vamos supor que a capacidade máxima de tração da F250 seja 3.000 quilos. Tá ok? Tá ok. Mas vamos supor que a capacidade máxima de tração da F250 seja 2.000 quilos. E eu esteja com um reboque que o peso bruto total dele seja 2.500 quilos. Mesmo que ele esteja sem cavalo dentro. Eu posso tracionar ele na F250? Não, não posso. Então, pessoal, vamos nos atentar com isso aqui. Não é o fato do veículo dar conta de puxar um reboque que ele está apto a tracionar reboque aí pelas vias públicas. Tem que olhar no manual do carro, do veículo, do automotor e principalmente na plaqueta dele, de identificação. Por quê? Porque todo veículo, quando sai de fábrica, ele sai homologado para transportar uma quantidade X de peso sobre ele, né, de carga, ou tracionar uma quantidade X de carga. Se eu exceder isso aí, eu estou cometendo uma infração de trânsito. E o agente de trânsito que me parar, ele é obrigado a me impedir o meu trânsito, tá certo? Sem cometer qualquer ilegalidade. Ele está na função dele. Ele vai estar errado se ele deixar de fazer. Tá? Então vamos nos atentar quanto a isso. Outra coisa, vamos usar os nomes corretos. Eu estou com um reboque de cavalo, eu não estou com um trailer, eu estou com um reboque ou com um semi-reboque. Nós vamos ver aqui mais adiante a diferença de cada um. Né? Tem gente que fala em algumas regiões do país, eu estou com uma carrocinha de cavalo. Pessoal, carroça é um veículo de tração animal, que é aquele veículo que usa
que põe lá para o cavalo puxar, para carregar carga, né? Tudo isso está no anexo 1º do Código de Trânsito. Isso aqui não sou eu que estou inventando essas palavras, esses conceitos, tá? Carroça e charrete é a mesma coisa? Não, não é. Charrete é veículo de tração animal, lá porque o cavalo puxa, que transporta pessoas. E carroça é aquele mesmo veículo que o cavalo puxa, só que voltado a transportar carga, né? Muito utilizado aí em fazenda, né, pessoal? Então, quando eu falo, eu tenho uma carrocinha de puxar cavalo, tá errado. Não é carrocinha. Você tem um reboque ou você tem um semi-reboque. Eu tenho um trailer de puxar cavalo. É bonito falar, eu tenho um trailer, mas está errado. Inclusive, isso levou uma confusão enorme anos atrás, porque até alguns anos atrás, para poder conduzir veículo tracionando um trailer, o Código de Trânsito exigia categoria E. Então, os proprietários de reboque ou semi-reboque de cavalo, às vezes chegavam para o policial e falavam: qual é a carteira que eu preciso para conduzir, para puxar um trailer? O policial falava, categoria E. E aí ficava o dono assustado, meu Deus, não sei o quê. Mas quem estava errado era o dono, porque ele não sabia nem se referir a que veículo que ele tinha. Ele não tinha um trailer, ele tinha um reboque ou um semi-reboque. Pessoal, não interessa se nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul, na Rússia, dê outro nome. Interessa para nós o que o Código de Trânsito e as resoluções do CONTRAN diz. Trailer, para o Código de Trânsito brasileiro, para o Brasil, trailer é aquele reboque, ou aquele semi-reboque, que é uma casinha, que a pessoa mora dentro, ou é um escritório de trabalho. Aquilo é um trailer. Tá certo? Então vamos lá. Aqui nós temos 2 exemplos aqui de transporte de animal. Então nós temos aqui o exemplo certo, que é dentro do que está previsto aí pela resolução, né, pelas normas. Então nós temos aqui à esquerda um cavalo dentro de um reboque, né? Nota aí que o reboque não permite que o animal se machuque, as pontas ali todas arredondadas, a estrutura, né? Tudo muito bem dimensionado, o chão emborrachado para evitar que ele se escorregue ou se machuque, as grades ali em cima para evitar que o animal coloque a parte do corpo para fora e de forma que ali o tratador consiga oferecer água, capim para ele durante a viagem. E aqui do lado direito nós temos aqui uma forma totalmente errada de transportar um animal. Isso aqui fui eu que tirei essa foto, inclusive, as duas, mas essa do lado direito me chamou muita atenção. Um dia até que eu estava trabalhando. Um caminhão cegonha de transportar carro, o motorista foi fazer um favor para um amigo, dono de um cavalo, né? E improvisou aí uma espécie de jaula com um pallet de madeira, que é uma madeira extremamente fraca, né? E amarrou com umas cintas, aquelas cintas que amarram os veículos na cegonha. Então aqui, se eu precisasse tirar esse cavalo aqui numa situação de emergência, eu não levaria menos do que 15 ou 20 minutos. Sem contar que está totalmente contra. O chão não é adequado para transportar o animal. Esse veículo não foi fabricado para isso. Tá? Essa madeira não suporta o baque do animal. Não tem como fornecer água e capim dessa forma como está aí. Então, está totalmente equivocado, tá, pessoal? Então, é por esse tipo de situação aqui, ó, do lado direito, que o governo, a legislação, o Congresso Nacional edita as leis, que já que as pessoas não têm bom senso para transportar, então tem que vir a lei e obrigar o cidadão a fazer aquilo daquela forma, né? Ah, mas eu já transportei e nunca deu nada. Sim, nunca deu nada, mas pode dar. Aí no dia que der, com certeza vai lesionar o animal, vai machucar o animal, matar o animal, isso se não causar um acidente matando pessoas, tá certo? Pessoal, agora nós vamos ver aqui o que eu acabei de falar sobre a questão da nomenclatura, né? A gente tem um costume errado no país sobre chamar os veículos que transportam cavalos aí, os reboques ou semi-reboques, de trailer, tá? Está errado. Nós temos aí o correto chamar de reboque ou semi-reboque. E qual é a diferença entre cada um? Nós vamos ver abaixo. Então nós temos aqui, ó, em cima aqui nós temos 3 reboques, tá certo? E embaixo aqui nós temos um semi-reboque, né? Que o famoso gooseneck, aquele que engata dentro da carroceria.
Tem gente que chama de quinta roda. Tá errado também. Quinta roda é aquele platô que tem geralmente nos caminhões, cavalos, tratores, como se fosse um disco de aço que engata o pino rei. A carreta tem um pino rei que engata. Aquilo ali é quinta roda. Quando você chama um reboque, um semi-reboque desse de quinta roda, você está errando também. Tá? Então nós temos aqui a definição, pessoal. O artigo 117 do Código de Trânsito diz lá: os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiro deverão conter, em local facilmente visível, a inscrição indicativa da sua tara, do peso bruto total combinado ou a capacidade máxima de tração e da sua lotação. Então é o que eu falei para vocês, tem que ter lá numa plaqueta, geralmente fica na coluna da porta do motorista ali, uma plaqueta em alto relevo contendo essas informações, tá? Mas essas informações também tem no manual do veículo, do fabricante, e tem nas informações que o fabricante do veículo passa para o órgão máximo de trânsito da União, que é a Senatran, né? Então tudo isso é arquivado lá, tá? Capacidade máxima de tração. É o máximo de peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de geração e multiplicação de momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão. Então aqui, mais uma vez, eu volto a falar para vocês. Ah, mas eu tenho uma montana que eu puxo um reboque com 2 animais dentro. Pessoal, puxar, ela vai tirar da inércia, ela vai mover. Isso não significa dizer que está correto. Está contra a legislação, porque certamente a montana não tem a capacidade máxima de tração de tracionar um reboque com um cavalo, quanto mais 2. Né? Aliás, ele vazio, porque conta o peso bruto total dele, o peso abstrato, mesmo que ele esteja vazio. Tá? Então, vamos nos atentar quanto a isso. Ah, não, mas ele dá conta. Nossa, ela anda muito bem. Eu tenho lá uma Fiat Strada que ela anda muito bem. Ela puxa e tal. Se tiver fora do peso admitido pelo fabricante, está errado. Mesmo que ela puxe muito bem. Pessoal, isso aqui não é modo do governo criar burocracia. Não é não. Isso aqui é engenharia de tráfego, de segurança, tá? Para poder permitir que os usuários da via circulem em segurança. O veículo ele é projetado para tracionar, para carregar determinado montante de carga. Não é porque é o fato que ele vai dar conta de carregar mais que está certo, porque isso aí sobrecarrega freio, sobrecarrega uma série de fatores. Tá? Vamos lá. Semi-reboque. É um veículo de um ou mais eixos que se apoia na unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação. Então, por exemplo, aquelas que a gente chama vulgarmente de carreta, né, que é articulada nos caminhões, aquilo ali é um semi-reboque. O gooseneck que engata dentro da carroceria da caminhonete é um semi-reboque, porque se você tirar a caminhonete dele, ele vai cair. Ele precisa da caminhonete, de apoiar na caminhonete, ele distribui parte do peso dele na caminhonete. Tá? Então é um semi-reboque, não é um trailer. Ele poderia ser um trailer se ele for destinado à habitação de pessoa. Tá certo? Reboque. É o veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor. Então temos lá aqueles reboques que geralmente de cachorro-quente, que também as pessoas falam, eu tenho uma carrocinha de cachorro-quente. Está errado. Você tem um reboque de cachorro-quente. Ah, eu tenho um reboque para transportar moto. Eu tenho um reboque para transportar meu jet ski. Né? Aquilo é um reboque, não é uma carrocinha. Trailer. Volto a falar. Agora nós vamos pegar aqui o conceito da lei. O trailer pode ser tanto um reboque quanto um semi-reboque. Tipo casa. Igual eu falei para vocês. Ela tem que estar montada como uma casa para poder chamar de trailer. Né? Então pode ser um escritório, uma casa, uma habitação. Com 2, 4 ou 6 rodas, acoplado ou adaptado à traseira de automóvel ou caminhonete, utilizado em geral em atividades turísticas como alojamento ou para atividades comerciais, é o que nem eu acabei de falar. Então pode ser aquele cidadão que gosta de viajar para a beira da praia, tem o seu trailer, então ele encosta o trailer ali no camping e ali ele tem a casinha dele para passar ali uns dias de férias. Né? Ou então tem aquele trailer
que é utilizado lá geralmente por exemplo, corretores de imóveis, que eles encostam um trailer ali, um escritório, que ele põe um arzinho condicionado, uma mesa para atender ali os clientes, né? E ele encosta ali perto da onde está ali aquele setor, né? Tá construindo ali um setor habitacional, então ele encosta ali o trailer para poder receber ali os clientes e fazer as suas vendas. Aquilo ali é um trailer também, tá? Então nós temos aqui, ó, olha para ficar bem nítido isso, pessoal. O de cima é um semi-reboque, o de baixo, do meio, é um reboque e o último é um trailer. Ah, mas esse de cima, se ele fosse, em vez de para transportar cavalo, o dono dele mandou fazer ele lá na fábrica para ser uma casa, para ele viajar com a família dele lá para a beira da praia. Ele não vai transportar cavalo, ele vai ser uma casa. Aí é um trailer, pessoal, mas ele não deixa de ser um semi-reboque. Ele vai ser um semi-reboque enquadrado como trailer. Quando ele é um semi-reboque voltado, por exemplo, para transportar cavalo, ele é um semi-reboque categoria fechada. Existe desse gooseneck aqui, nos Estados Unidos, no Canadá, é muito comum, que ele é uma pranchona, geralmente utilizado para transportar carga ou carro em cima. Nesse caso, ele é um semi-reboque aberto, né? Já embaixo aqui no meio, nós temos um reboque, aqui é um reboque. Você tem um reboque de transportar o cavalo lá. Ah, não é carrocinha, não é trailer, é um reboque. Ah, mas e se eu for na fábrica de um reboque e falar com eles, ó, eu não quero esse reboque para transportar cavalo, eu quero ele para ser uma casinha para mim. Ele vai virar um trailer, né, pessoal? Ele é um reboque, mas ele é classificado como trailer, tá certo? Então aqui nós temos agora a diferença. Então o que está dando muito problema aí nas rodovias, pessoal, é que as pessoas têm tracionado aí, utilizado reboques ou semi-reboques engatados aí nas caminhonetes, muito além do peso máximo admitido na especificação do veículo, no manual lá, na plaqueta dele. Então o que é a capacidade máxima de tração? É mover. É aquele peso que o veículo dá conta de mover. Ah, não, mas eu tenho lá uma Ford Pampa e ela puxa 2 toneladas. Sim, pessoal, ela pode até arrastar, tirar do lugar 2 toneladas. Mas não foi aquele peso que o fabricante homologou. Que ela está homologada, ela está permitida para puxar. Tá? Certamente, se você pegar um tratorzinho pequeno, ele vai empurrar um avião. Mas ele está homologado para fazer aquilo? É a mesma situação. Tá? Então nós temos de ter, mas ele dá conta de puxar, ele puxa que é uma maravilha. Sim, mas se ele tiver fora do peso que o fabricante dele falou, tá errado, pessoal. E se você for parado numa fiscalização de trânsito, o agente de trânsito deverá reter você ali até sanar a irregularidade. Como é que sana uma irregularidade dessa? Ou põe no guincho e leva de volta para casa, ou desengata ali a caminhonete do reboque, leva o reboque para casa em cima de um caminhão, ou então providencia uma caminhonete que tenha a capacidade máxima de tração dentro daquele peso ali, que ela possa puxar aquele reboque. Tá? Então, caso contrário, se o cidadão não providenciar isso, aí o veículo vai ser apreendido lá no pátio, né? O agente de trânsito, ele não faz isso não é porque ele é chato, não. É porque ele está cumprindo a lei, e ele é obrigado a cumprir a lei. Tá? E embaixo aqui nós temos a capacidade de carga. Então, nota a diferença. O que é a capacidade de carga? É aquela capacidade do veículo que ele transporta sobre ele. Então, por exemplo, eu posso ter lá, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, uma S10. Vamos supor, eu tenho uma S10 lá que carrega a capacidade de carga dela, é 1.100 quilos. Então, significa que eu posso colocar sobre a carroceria dela 1.100 quilos. Mas essa mesma S10 pode ter lá como capacidade máxima de tração 1.600 quilos. Então não vamos confundir uma coisa com a outra, tá, pessoal? Eu espero que tenha ficado bem claro aí. Qualquer dúvida vocês podem mandar aí a mensagem, comenta, se gostou deixa o like aí, tá? Eu fiz essa pequena apresentação aqui porque alguns amigos começaram aí a sofrer autuações nas rodovias, né? Com as suas caminhonetes, os seus reboques, os semi-reboques, e aí vieram me indagar, e aí, diante disso, eu falei, não, eu vou produzir esse material que eu posso acabar auxiliando aí alguns outros cidadãos, tá?
Então, vamos nos atentar quanto a isso. Toda dúvida que tiver, consulta o código, consulta a resolução. Não é ficar perguntando para um amigo, fica perguntando para... Não, consulta. Vai lá na lei e consulta. Eu estou dando aqui a orientação geral, mas cabe a cada um de vocês ir lá e procurar e ver. Não, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Tá? E oportunamente aí vai sair um vídeo sobre a questão das categorias para conduzir os diferentes tipos de veículo, tá, pessoal? Então, muito obrigado a todos e até a próxima aí.